Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre composição corporal. A avaliação da composição corporal é realizada para quantificar os principais componentes do organismo humano, como os ossos, a musculatura, a gordura corporal e a água presentes no nosso corpo. A avaliação corporal é subdividida em dois grandes grupos, a massa magra e a massa gorda. A análise da composição corporal possibilita compreender as modificações resultantes das alterações metabólicas do corpo e também possibilita identificar riscos da saúde. É importante uma avaliação da composição corporal para traçar os seus objetivos em relação ao exercício físico. Porque fazendo essa avaliação, você realmente vai saber o que você precisa e não de acordo com a sua vontade. Assim, traçando melhor esses seus objetivos, geralmente acompanhado por um profissional de educação física. Dessas avaliações, a gente tem algumas, como, por exemplo, o IMC, que é o mais comum, que é o Índice de Massa Corpórea, que é massa dividido por altura ao quadrado, que é uma coisa que a gente faz a vida toda. Só que, no entanto, não é um método muito recomendável, porque existem várias outras nuances que precisam ser levadas em consideração quando você vai fazer uma avaliação física. Por exemplo, um IMC superior a 30 significaria obesidade, mas, por exemplo, uma pessoa que é fisiculturista teria um IMC superior a 30, mas, no entanto, a massa magra dele é superior à massa de gordura dele, ou seja, isso não identificaria obesidade. Não que o fisiculturismo seja saudável, mas não estamos falando de pessoas comuns, estamos falando de atletas. Desses métodos a gente também tem a densiometria, a antropometria e a biopedância. A gente vai começar falando sobre a biopedância. A biopedância é bem comum. É uma balancinha, uma plataforma que você sobe de impulsos elétricos. Aí você vai segurar 2 eletrodos na sua mão e que passa uma corrente elétrica pelo seu corpo e nisso ela vai resultar o seu percentual de gordura. Esse é um exame bom, mas não é um exame eficaz, porque a balança pode não tá regularizada. Há várias variáveis no seu corpo, por exemplo, você não pode fazer exercício físico antes, você tem que se alimentar de tal forma antes, você não pode ter ingerido alcoólicos antes. Enfim, são muitas coisas que podem alterar o resultado da biopedância. Ou seja, é um exame bom, mas não é um exame eficaz. A gente também tem a densiometria, que é o que a gente chama de padrão ouro na educação física. É o que vai te dar... a densiometria é um exame que faz numa maca que vai te dar a proporção da sua massa óssea, da sua massa de gordura, da sua massa corporal. Tudo isso certinho, com resultados muito precisos ou muito próximos da precisão. É o método mais eficaz. Qual é o problema da densiometria? É um exame extremamente caro. Então, o que a gente tem ao alcance, daí em contraponto, a gente teria a antropometria, que seria a versão mais barata da densiometria, que a gente usaria o picômetro para poder medir a gordura corporal entre a pele. Com esse método você vai usar, existem vários protocolos de dobras cutâneas, você vai marcar esses pontos anatômicos,
fazer a pegada, usar o Picon numa tabela de Excel para poder numa equação, você vai jogar ela numa equaçãozinha para poder ter o resultado da gordura corporal que você tem. E aí é um método que geralmente é usado, o mais comum e o mais barato que a gente tem. E por hoje é só, gente. Fiquem em casa, eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que a gente tenha sanado algumas dúvidas. E eu espero vocês na próxima aula para a gente tirar o restante das dúvidas que ficaram acerca da composição corporal, tá bom, gente? Um beijão.